Olá! Ontem eu postei um vídeo no meu canal do YouTube, prof.Renato Martini, capítulo 10 do livro do Christopher Lasch, Revolta das Elites, e intitulado capítulo 10, o pseudo-radicalismo acadêmico, a farsa da subversão. Falamos um pouquinho da educação, né? E tratamos ali questão educacional, no nível superior, etc. Um texto que me parece muito atual, apesar de já ter sido escrito há 30 anos atrás, mas tão logo eu fiz o vídeo, eu fiquei me lembrando, e não sai da minha cabeça, o livro do Theodore Dalrymple, A Vida na Sarjeta, o Círculo Vicioso da Miséria Moral, que é esse livro aqui. Para quem não sabe, o autor que usa esse pseudônimo é um psiquiatra, médico psiquiatra, Anthony Daniels, e ele relata as experiências dele, né, como médico, atendendo as pessoas, etc. E tem um capítulo intitulado Não Queremos Educação Nenhuma, em que ele discute a questão educacional no Reino Unido, né? Onde ele vive, ele é inglês e tal, trabalha, e vocês logo podem associar, muitos já devem ter associado, né? Sabem que é o título de uma música, uma banda de rock, né? Em cima do verso, né? I don't know the education. Então, não queremos educação nenhuma. E ele trata a questão educacional. E eu ontem fiquei me inquietando, né, com essa questão e retomei, fui buscar o livro ali na minha estante e hoje dei uma relida num capítulo enxuto, mas é impressionante a conexão que dá para fazer com a discussão colocada, né, que eu coloquei, quem quiser verificar, não a discussão completa, mas especificamente nessa questão aqui mais pedagógica, contemporânea, moderna, né? E a própria desvalorização da ideia da educação. Educação como algo formativo de uma cultura geral, né? E justamente ele aqui descreve a experiência dele com o vazio existencial de muitos jovens que ele atende, com depressão, com tendências ao suicídio, overdose, etc. E justamente ele vai mostrando como isso tudo está relacionado de uma certa forma a um culto da estupidez que começa a vigorar, né? Mesmo na educação, principalmente na educação formal, né? Então ele vai descrevendo e descreve como alguns pacientes dele entram em crise psicológica, inclusive, porque de repente alguma empresa não são capazes de fazer uma leitura do formulário que eles precisam usar no dia a dia preencher, né? Não é incomum, às vezes, as pessoas não saber 3 vezes 7. E nós estamos falando da Inglaterra, né? Contemporânea. Então, o que vale muito para a nossa situação, né? Do Brasil, como eu mencionei ontem, o índice de analfabetismo e analfabetismo funcional é altíssimo. Então eu gostaria de sugerir, fazer um pequeno comentário, sugerir, esse livro todo ele é muito interessante, né? A Vida na Sarjeta e o subtítulo, né? O Círculo Vicioso da Miséria Moral. Que mais do que qualquer miséria que sofremos hoje é justamente essa questão
que entra em cena dessa miséria moral, né, dessa falta de perspectiva, de valores, etc. Então, por exemplo, ele diz, né, a experiência dele, a maioria dos jovens brancos que encontrei não consegue literalmente nomear um único escritor, e por certo não sabe recitar um verso de poesia. Nenhum dos meus jovens pacientes sabia as datas da Segunda Guerra Mundial, para não mencionar as da Primeira. Alguns nunca ouviram falar dessas guerras, embora um deles, que ouvira falar da Segunda Guerra há pouco tempo, pensasse que tivesse acontecido no século XVIII. Nas circunstâncias da total ignorância reinante, fiquei impressionado por ele ter ouvido falar no século XVIII. Né, só saber que existe século XVIII já impressionou. O nome de Joseph Stalin nada significa para esses jovens, e nem mesmo soa minimamente familiar, como às vezes acontece com o nome de William Shakespeare. E por aí vai, né? Então, é, essa circunstância que ele vai descrevendo e como isso de alguma maneira está relacionado, né? Eu li até ontem uma norma diretriz do Conselho Nacional de Educação, né? Que o mais importante era valorizar do que a gramática, a sintaxe, etc., era valorizar a diversidade, né? Trazer sistemas, mas sempre em abstratos, né? E então ele vai mostrando como de repente entrou até em voga certas pedagogias que você não pode corrigir o aluno, né? Então não existiria, tudo é relativo, não existe uma norma correta ou incorreta. Então é o que ele acaba concluindo dessa ideia de não ter norma, né? Então, afirmar que existe uma maneira correta de falar e de escrever, por que que isso colocou, né? Dentro daquela discussão de ontem, né? A norma correta é a norma que está relacionada ao imperialismo burguês, branco. Então, dizer para a criança que ele fez algo errado é necessariamente conferir um senso de inferioridade. Essa ideia, não podemos corrigir porque você está passando ali inferioridade, né? Uma coisa traumatizante. E os professores ali seguiam essas regras de não corrigir muito mesmo. E aí ele até conta, né, de depoimentos assim de próprios professores, etc, que estabeleceu assim um critério, vamos corrigir no máximo 5 palavras erradas, né? O que confere ao próprio jovem, à própria criança, o adolescente, a ideia de que essas regras são todas arbitrárias, né? Que só depende da boa vontade das pessoas. Então, agora, esses novos métodos, né, de ensino que acabaram até contribuindo muito nesse sentido, é, que a educação você aprende brincando, né, que é uma coisa assim, demanda esforço. Então, o cara tem que ser talentoso para, a partir da brincadeira, da exposição, da conversa, da piada, conseguir ensinar alguma coisa, mas isso acaba passando a ideia de que nada é necessário, nenhum esforço, né? Não tem certo e errado e nem é necessário esforço. Então, é assim que seria razoável dos adultos possuidores de maior conhecimento explicarem a experiência do mundo, transmitindo à criança o que elas precisam saber, o modo de saber, o modo de aprender, né? Então, a equação demagógica de que toda autoridade é injustificável só acaba levando para um caos, né? Pessoal e social. E aqui eu já estou falando, eu já estou me lembrando aqui, né? A minha especialidade não é nem questão de educação, né? Não são nem os temas que eu mais leio, etc. Mas eu já me lembro de até outro texto
da Hannah Arendt, quem sabe depois né, entre o passado e o futuro, né, que ela também levanta esses pontos, né? Quer dizer, se você não tem autoridade, se você não é capaz de entregar às crianças o mundo que nós construímos, né? Para aí sim dar liberdade deles, mas pelo menos para eles entenderem, saberem o que vão fazer com isso, a coisa toda desanda, né? Então é um pouquinho esse texto que eu gostaria de chamar atenção, um capítulo desse livro que é muito interessante, tem temas variados aqui por exemplo, ele fala aqui de uma conversa, é, tive, tipo, tive esse tipo de conversa em inúmeras ocasiões com jovens em torno dos 20 anos que estão desempregados, que deixaram a escola, tal, né? No Brasil a gente fala muito da geração neném, né? Nem trabalha nem estuda. Mas isso, veja, não é exclusividade nossa, né? Essa tragédia aí, então ele diz o diálogo, né? Ele pergunta, você não pensa em melhorar essa formação? A pessoa, não. Por que não? Não tem porquê, não tem emprego. Será que não teria outro motivo para buscar uma educação melhor? Não, simplesmente não, né? Então, e, e aí a pessoa mesmo não, assim como ela estivesse perplexa com a pergunta, né? Se essa educação, ou seja, a ideia de que a valorização do intelecto por si mesmo possui um valor independente da perspectiva de emprego, né? É valoroso, isso cada vez tem menos sentido para as pessoas, né? E ele até, como psiquiatra, né, levanta essa questão, hipótese, né, que às vezes, para quem cultiva certos hábitos culturais, né, que preenche com conhecimento, às vezes uma fase difícil de desemprego, etc., né, vai saber lidar melhor com as próprias ferramentas mentais que possui, né? Então, mesmo essa questão do emprego em si, né, que é a ideia de que é, é como se considera a questão do emprego uma coisa fixa. Ou você tem ou você não tem, né? Então, não tenho, pronto, acabou, também não quero saber de nenhum tipo de perspectiva. Isso foi decantando, né, na sociedade e levou a situação aonde estamos. E aí eu faria uma ponte interessante, né, quando a gente está tratando lá do livro do Lash, Revolta das Elites, né, e como o povo foi deixado à deriva, e ele termina assim o capítulo, o curto capítulo sobre essa questão da educação. Os disparates pedagógicos imprimidos às classes mais baixas foram ideias não dessas próprias classes, mas daqueles que estavam em posição de evitar seus efeitos perniciosos, ou seja, os intelectuais da classe média. Caso tivesse propensão para paranoia, ele dizendo, né, caso tivesse propensão para paranoia, entre parênteses, o que felizmente não tenho, diria que os esforços dos pedagogos foram parte de um imenso complô das classes médias para conservar o poder para si mesma e restringir a competição, no processo de criar sinecuras para alguns de seus membros menos capazes e dinâmicos, a saber, os pedagogos. Se essas classes médias conservaram o poder, foi um país enfraquecido e empobrecido. Então é isso, né? Essa ideia que você relativiza tudo. Tudo pode, tudo vale, não tem erro, tem acerto. Não tem o certo, não tem o errado. O importante é a pluralidade. Ok, mas essas normas, elas existem na realidade concreta. E quando a pessoa vai buscar um emprego, são essas normas que são exigidas. O cara vai contratar mesmo para, né, ainda mais hoje, com tanta automação, etc., tecnologia,
aquele que consegue interpretar melhor, ler, escrever e se comunicar de forma formal, né? Então, eu não poderia deixar de chamar atenção, porque isso ficou me martelando, né? Ontem, ao discutir essa questão, lá que nós falamos do pseudo-radicalismo, né? Todo um discurso radical, de quebrar os cânones da civilização europeia, enfim, né? Os clássicos, essas coisas todas, coisa para uma elite, quando na verdade vimos que não é, e fazer a conexão com esse texto aqui e fazer até a propaganda do livro, que é um livro bastante interessante e inquietante. Eu li um tempo atrás e retomei aqui esse capítulo, porque acho que está muito relacionado com a discussão que eu coloquei e que ficou lá para quem tiver interesse, né? Claro, para os poucos que tiverem interesse, tá lá no meu canal, Prof. Renato Martini. Então é esse o recado. Obrigado pela atenção.